Primeiro, doutor Eduardo, eu queria que tu se apresentasse, né? Tá bem. Contar um pouquinho da tua história, como que começou essa vontade da medicina, Uhum. de onde veio isso, né? Conta pra gente. Então, eu me chamo Eduardo Santiago, né? Eu sou cirurgião. Eu comecei assim, pra te falar a verdade, Carol, desde criança eu já queria ser médico. Tenho foto assim, criança médico, né? Meu pai acabou falecendo de câncer de esôfago quando eu tinha 5 anos de idade, né? E ele era super Nossa. jovem, tinha 40 e pouquinhos anos, assim, né? Tava na melhor fase da vida, né? Então ele acabou falecendo, assim. E eu lembro que eu tenho fotos, inclusive com ele, assim, né, brincando de médico com ele, enquanto ele já estava doente, ele ficou um tempo doente, assim, antes de falecer, né. Uhum, Então, eu sempre tive essa vontade, assim, sabe, de ajudar alguém a melhorar, uhum. né. Isso me marcou demais, assim, né, tanto é que é claro, quando eu era criança eu quis ser bombeiro já quis ser já quis ser até lixeiro, né, de ver o cara lá, eu ficava olhando o cara pegar o lixo, saía correndo, pegava na cordinha do caminhão lá, né, quando Eu a gostava. gente era criança era assim. Daí eu, brincava e tal, né, quis já ser policial, umas coisas de, né, mas depois que eu comecei a levar mais a sério isso, eu sempre me imaginei médico, né. Uhum. Então, tanto é que eu nunca nem pensei em outra opção, sempre foi isso, né. E aí, quando eu me mudei para Santa Maria para começar a estudar para o vestibular, né, depois que eu terminei o ensino médio, fiquei 2 anos, assim, estudando e não estudando, a minha mãe disse: "Não, então vamos fazer o seguinte, tu tenta o vestibular para direito, né, vamos ver como é que tu vai e tal, porque, né, já que tu não tá estudando direito, né", não estava levando muito a sério ainda, né. Uhum. Aí, fiz e passei em primeiro lugar lá numa faculdade lá em Federal. não na federal, porque eu fiz no meio do ano e eu fiz pra ver como é que eu ia ir, né. Uhum. Fiz numa particular lá de Santa Maria, o vestibular pra direito e passei em primeiro lugar. Aí ela: "Não, tem alguma co ele tem como passar mesmo, então vamos investir mais", aí fiquei mais meio ano ali, levando a sério e acabei passando finalmente aí, né. Daí Que fui legal. fazer em Pelotas, na Federal de Pelotas. Uhum. Aí fiz a faculdade lá, me formei, eh em 2012, 2013 ali, início de 2013, né, janeiro. Já fui para cirurgia já fui para residência de cirurgia geral, 2 anos, depois mais 2 anos na cirurgia digestiva em Santa Maria, depois mais 2 anos em Porto Alegre fazendo endoscopia, Uhum. né. Daí eu obtive a titulação de endoscopista e hoje é a minha área de atuação mais predominante mesmo é a endoscopia, né, endoscopia avançada. Uhum. E foi daí que veio depois a questão do emagrecimento voltado, né, na área da endoscopia, assim, então foi aí que acabou tudo convergindo e acabou nisso, né, acabou E como que tu chegou na escolha dessa área? então, né, eu sempre gostei daí a endoscopia, então tu vê, né, teve muito a ver, assim, com essa questão de, ter o diagnóstico de uma doença talvez mais grave, de poder Sim. fazer alguma coisa, né, logo no início, né. Uhum. Então de poder realmente, efetivamente tratar e sanar um problema de alguém grave, né. Uhum. E hoje a gente vê, assim, uma epidemia mesmo de obesidade, né. A população como um todo, assim, tá Uhum. engordando, no mundo Sim. inteiro, né. No Brasil a gente vê alguns índices aí que chegam a quase 50% da população com sobrepeso, né. Nossa. Então isso é muito expressivo, né. E por que que eu gosto, assim, de trabalhar com emagrecimento, né, vamos lá, é porque isso envolve muito a questão da mentalidade da pessoa, né. Uhum. Envolve a relação dela com a alimentação, com a comida, tem tudo a ver de com como é o estilo de vida É dela. verdade. Então a gente consegue transformar a vida de alguém, né, e a pessoa efetivamente, assim, mudar. Uhum. Então, eu consegui enxergar, assim, isso, né, bom, eu consigo transformar a vida das pessoas fazendo isso. Então, e a satisfação que me dá ali, nada paga isso. Acho que é a melhor coisa, né. Eh, e Que de legal. torcer junto, né, pela mudança, assim, da pessoa. Hoje, inclusive, eu tive uma de manhã com uma paciente minha, e eu disse pra ela: "Olha, eu acho que eu quero mais do que tu que tu emagreça", porque ela me contou a história de vida dela, né, vou contar resumidamente. Ela ela já tentou, ter nenê, engravidou, perdeu 2 vezes, né, já. E aí agora o médico dela, o gineco disse pra ela que ela precisa perder peso pra engravidar e tal. E aí, então, é um motivo muito nobre, né. Por isso que eu gosto, assim, já de início, né, na primeira consulta já,
com as pacientes, com os pacientes, né? De perguntar coisas até da vida pessoal deles, né? Porque eu preciso me colocar no lugar dessa pessoa, né? Então, quando eu entendo o motivo do porquê ela quer, né? Eu citei por ser uma coisa assim que, né? Eu tô muito na torcida por ela. E ela já, Sim. a gente colocou o balão hoje, fez um mês agora, né? Ela já perdeu 10 quilos, então, Nossa, né? é Tá bastante, no né? caminho, bastante. E geralmente, às vezes até é mais, né? Uhum. Mas ela tá no caminho, vai dar certo. Que legal. Então, é isso, né? Essa satisfação, assim, essa felicidade de tu ver uma mudança, né, na pessoa. Isso aí é o que. Acho que é isso que move tudo, na É verdade, verdade. né? É E isso. agora, deixa eu já falou do balão, de que ele emagrece, mas vamos voltar um pouquinho. O que Tá, que vamos é lá. o balão? O Quais que que é o são os balão? tipos? Como Uhum, funciona? Explica tá. para quem não conhece nada sobre o Uhum. assunto, né. Então, impressionantemente, muita gente não sabe o que que é o balão, né? Não Como sabe. Eu não a sabia. gente estava conversando, é. E assim, o balão, então, ele é um dispositivo de silicone, Uhum, né? Ele é um balão. Efetivamente um balão. Então ele vem fechadinho, ele vem vazio, né? uhum, Murcho. E esse balão a gente consegue preencher ele, né? Na maioria das vezes, e é como eu trabalho, é com um líquido, soro fisiológico e um corante. uhum, Esse balão ele vai ocupar um espaço dentro do estômago do paciente. Então, a gente vai falar depois, mas ele é feito por endoscopia, ele é inserido no estômago instalado por endoscopia, ali a gente enche ele lá dentro e ele vai ter uma função ali, uhum, né? O balão é isso, então é um dispositivo de silicone que vai ficar dentro do estômago do paciente por um determinado tempo, já que a gente já planeja isso, né? uhum. E depois ele é retirado por endoscopia também. Tá. E quais são os tipos de balão? Então, os tipos de balão, eles se dividem, né, pela duração deles, pelo material, pelo que a gente preenche o balão, né, e basicamente são essas subdivisões, assim, mas então a gente tem balões hoje de 6 meses e de 12 meses de permanência, né. Uhum, Hã, e isso depende muito de cada caso, a gente precisa individualizar sempre, né, o uhum, tempo de tratamento, isso tudo é planejado aí nessas avaliações aí antes do procedimento. Então, então, balões de acordo com a duração, de 6 e de 12 meses. A gente tem também balões que eles podem ser preenchidos com gás, né, com ar, ou balões preenchidos com líquido. uhum, Então, que é a maioria dos balões hoje no mercado, né? E a gente tem o balão que ele é ajustável e o balão não ajustável. Também tem uhum, essa outra subdivisão, assim, né? O balão ajustável, ele tende a dar mais conforto para o paciente, porque a gente hum, consegue já inserir ele com um volume um pouco menor, né? Então entendi. o paciente já começa com aquela perda de peso dos primeiros meses, e aí quando a gente vê que começa a estagnar aquela perda de peso, é possível fazer uma nova endoscopia e reajustar o volume do balão. Então a gente Uhum. coloca mais volume e ela continua, né? O paciente continua perdendo peso. Falo ela porque mais de 90% dos meus pacientes são mulheres hoje, Mulheres. né? Mas assim, o paciente então vai continuar com aquela perda efetiva de tempo durante todo de peso, né? Durante todo o tempo de tratamento. O balão não ajustável, ele tem a mesma efetividade, né, praticamente, mas ele não vai ter essa opção da gente mudar o volume dele. A gente vai colocar, ele vai permanecer durante todo o Sempre tempo de igual. tratamento daquele jeito, né. Uhum, Então isso também depende, assim, o quanto a gente vai botar de volume, né. Depende de quanto a gente quer perder de peso, de quanto o paciente tenha uma tolerância a algum desconforto que possa existir, uhum. porque em virtude do volume que a gente coloca no balão, depende até da altura da paciente, né, então do biotipo, então essas coisas têm que ser avaliadas É tudo nesse personalizado é ali. tudo personalizado, tudo Hum, individualizado, né, hum, para aquele caso, né. entendi. Nossa. E como que ele qual assim, porque eu imagino, né, bota o balão lá dentro e aí tu então nesse ajustável tu consegue modular ali de acordo com a pessoa. Isso, Tá. exatamente, né. Mas e como que ele age pra emagrecer, né? Eu não consigo En nem imaginar. então, o balão, Carol, ele é muito efetivo, assim, ele é quase um milagre, assim, né, da tecnologia, assim, Uhum, na medicina, na perda de peso. E eu não falo isso, tá? Eu não tô puxando a sardinha pro meu assado. Eu falo do balão porque foi algo que eu escolhi, porque eu vejo que tem essa uhum. efetividade, né? Então eu falo bem porque, né? Não é então porque eu trabalho que eu falo bem. Não, eu trabalho com isso porque eu. Já escolheu por isso. Uhum. Exatamente, por isso, né? Porque eu vejo o resultado. Aham. Mas como é que o balão age, então, né?
O balão age basicamente através de 2 coisas, né. Então ele vai ocupar aquele espaço ali, então ele vai causar uma restrição do espaço, né, Uhum. da câmara gástrica, do estômago mesmo, e ele vai também aumentar a saciedade do paciente, tá. Então eu acho Hum. que esse talvez seja o principal aí meio de ação, né, do balão. Então através dessa Sim, pode ir. Se quiser atender, não tem problema. não, acho que depois eu ligo para ela, não deve ser nada urgente. Então, através da restrição do espaço, então o paciente já vai comer menos. Então, a gente tem um dispositivo cheio, um corpo estranho, Uhum. ocupando o espaço dentro do estômago. Então, isso por si já diminui a, a possibilidade de o paciente comer como comeria, né? Por causa desse espaço parcial aí que o balão está ocupando dentro do estômago. Uhum. E outro fato interessante aí do mecanismo de ação do balão é que ele acaba mexendo aí num hormônio muito importante que é a grelina. A grelina é o hormônio da fome, né? Ele é secretado pelo fundo gástrico, que é o lugar onde vai ficar o balão. Então, Uhum. o balão fica no fundo gástrico. Quando o estômago está vazio, o que acontece? O estômago produz grelina. Então, é isso que causa fome, né? Então, como o estômago não vai ficar vazio, a grelina, que é o hormônio da fome, não vai ser produzido como era antes. Nossa, que Então, interessante. isso não vai dar fome no paciente. Então, ele não tem espaço, né? Então, ele nem conseguiria comer, por mais que tivesse fome, tudo que comia antes, e ainda não sente fome, tem a saciedade, né? Permanente, assim. Nossa. Então, Em nenhum momento sente fome quando tá com balão. não, sente fome, mas muito menos do que antes, né? Uhum. Vamos colocar assim, porque existe, assim, com o passar dos meses ali, uma certa adaptação aí de toda a fisiologia ali para se adaptar a isso, né? Sim. E tanto é que daí a gente tem até uma estagnação ali da perda de peso, né? Por isso que a gente precisa também trabalhar toda a questão da mentalidade, a gente vai falar sobre isso depois, acredito. Uhum. Mas são coisas que também são Influencia. muito importantes aí na conjunção, né, de todo o tratamento. E não tem o risco do corpo rejeitar? Como que funciona nessa parte? Então, existe né, impreterivelmente, assim, vai acontecer uma tentativa do organismo, né, do paciente de de não ficar com aquilo que é um corpo estranho, né? Então Sim. o corpo tenta expulsar, não é expulsar, mas ele vê que aquilo não faz parte, né? Uhum. Tá num ambiente que não deveria estar ali. Então, esse inclusive é um dos motivos que o paciente sente náusea, Uhum. pode ter vômito, né? Pode ter um pouquinho de dor, sensação de estufamento nos primeiros dias, né? Que Entendi. é essa fase de adaptação com o balão. É, mas assim, depois, passada essa fase de adaptação, o paciente já não tem nem mais a percepção de que o balão tá ali, né? É vida normal, com exceção de que não tem fome como tinha antes e não come como comia antes, né? Essa é Uhum. a diferença. E qual que é a diferença do gástrico para o intragástrico dos balões? Na verdade é o nome. Ah, Os é dois a mesma são, coisa? acho que eu gosto mais de falar intragástrico, mas Ah, tá. como é uma palavra maior, às vezes fica difícil de falar, a gente fala balão gástrico, mas é a mesma Ah, coisa, tá, então tá? é o mesmo É o mesmo balão. balão, é o Ah, mesmo tá, eu balão. achei que tinham balões Não, diferentes não, é o também. mesmo balão. Entendi. Muda o nome daí. O procedimento é tudo Tudo, igual? tudo igual, tudo Entendi. igual. E qual que é a média de perda de peso que o balão causa? Tem Tá. uma média, assim, geral ou depende muito de cada pessoa? Como que é? Depende, né, depende porque o balão não perde peso. O balão, né, quem perde peso é a pessoa, Sim. né, então, eu até explico isso para os pacientes, né, quando a gente está no consultório, né, a gente tem, muitos fatores, né, ajudando a percorrer esse caminho aí do emagrecimento, né. A gente Uhum. tem a nutricionista, né, tem o balão, né, tem tudo esse aparato, assim, né, mas quem está no centro disso tudo é o paciente, Sim. né. Então, a mentalidade, a disciplina do paciente, a força de vontade, isso tudo vai ajudar, né. E isso vem do paciente, né. Então, mas assim, o quanto ele vai perder de peso, então depende disso, né, depende do paciente, com Uhum. certeza. E a gente Quantos por costuma cento tu diria que depende do paciente?
eu falava 80% antes, mas eu acredito que seja mais. É? Eu acho que sim, Nossa. né. Por quê, tá? Eu tô falando isso do resultado final, né, eu não tô falando, assim, a perda de peso, o balão vai ajudar. Sim. Assim, vamos colocar assim, o balão ele vai ter um papel importante, né, mas ele não é um papel definitivo, assim. O que vai ser definitivo é o paciente. Até na cirurgia bariátrica, o Sim. paciente faz uma cirurgia que modifica ali toda a anatomia, tá, do trato digestivo alto ali. Às vezes, pela mentalidade, o paciente pode ter todo o reganho de peso, né? Pode ganhar todo o peso de novo. Então, nem isso é uma coisa que é definitiva. Não. Nem quando a gente altera a anatomia é definitivo. O balão, ele é algo que, quando a gente retira o balão, o paciente vai ser o mesmo por dentro, né? O estômago vai continuar igual. Uhum. Então, se não tiver uma mudança de hábito, de estilo de vida, de mentalidade, né, não é algo que não vai adiantar, né, no Uhum. fim das contas. Vai Sim. perder peso, mas pode reganhar. Isso é uma realidade. Mas quando a gente fala assim de quanto, né, então depende de cada paciente, acho em primeiro lugar, né, com Uhum. certeza. E a gente não pode falar de número, assim, de quantos quilos cada paciente perdeu, mas eu posso falar de porcentagens, né? O que hoje a gente constata aí, né? O paciente tem uma perda de peso de até 20% ali, se a gente falar só do balão. Mas Entendi. eu tenho pacientes que já perderam 50 quilos com o balão, né? Nossa, é muita coisa. Então, já vi acontecer até mais do que isso. Uhum. Mas tu vê que existe uma mudança realmente em todo o estilo de vida, né? Não é só na alimentação, é na, assim, é um paciente que tá mais focado, tá indo na academia, né? Aqueles hábitos foram internalizados, assim, a Uhum. rotina, né? E a vida dele. Então, acho que é isso que vai ditar. Assim como tudo, né, Carol? A gente tem que. Os hábitos são é o que vai ditar como É é que a gente verdade. vai ser, no fim das contas, né? É verdade. Então, acho que isso é importantíssimo, assim. E, inclusive, eu estava conversando ontem, né? Ontem de manhã no consultório com uma paciente, a gente conversou bastante, assim, sobre essa questão da motivação, dos hábitos, né? Os hábitos, eles têm muito mais a ver com disciplina, né? Então, quanto mais disciplinado tu aquilo vai ser parte do teu estilo de vida. É Então, são verdade. os hábitos que tu adquire, né? A motivação é algo que é muito emocional. Um dia a gente sente uma coisa de um jeito, outro dia de outro. É Ela não é verdade. confiável, Se né? depender dela, a gente não. Exato. Então, assim, adquirir hábitos saudáveis enquanto tá com o balão é imprescindível. Uhum. Eu acho que isso é o cerne de tudo, assim. De tudo que eu posso te falar aqui, acho que isso é o objeto, assim, é algo central no tratamento, né? No emagrecimento. São os hábitos, né? Uhum. Às vezes os pacientes fazem cirurgia bariátrica ou colocaram um balão, perderam muito peso. Bah, doutor, como é que eu faço para não reganhar o peso? O que que eu faço? Tô engordando de novo. É a mesma coisa para todo mundo, né? Eu poderia falar isso para ti, né? Para não ganhar o peso, o que que é? A gente tem que ter um déficit calórico, É. né? Então tem que ter gasto energético, né? No momento que tu tá comendo, ingerindo mais caloria do que tu tá gastando, tu tem um superávit calórico, tu vai ganhar peso, né? Uhum. Então, a cada 7.000 calorias que tu ingere a mais do que tu consegue gastar e do que precisa no metabolismo, tu vai ganhar 1 quilo. Então, são coisas que são quase, é matemático, né? Não, Uhum. não tem como fugir disso. Claro que tem doenças, assim, que a pessoa vai ganhar peso, né? Mas isso é bem raro, assim, tá? A gente não pode usar isso como Não é um algo. padrão. Não é assim, tô com hipotireoidismo, engordei, né? Tô com cento e Uhum. cinquenta quilos. Não é por aí, né? Entendi. Então, Desculpa perfeita, né? é muito mais, é o hábito, né? É isso que vai. E isso rege tudo, né? Tu vê que a disciplina e os hábitos é o que rege É tudo verdade. pra gente. Não. É verdade. E é disso que eu gosto de falar. Às vezes a gente fica na consulta ali, a gente fala bastante sobre isso, né? Mas é que isso é mais importante do que outros detalhes. Por exemplo, a questão de que balão a gente vai usar, quanto tempo vai ficar, isso é rápido, é uma coisa muito técnica, né? Eu Sim. consigo, em 10 minutos a gente define tudo. Mas é que eu preciso trabalhar nas primeiras consultas, antes de colocar o balão, isso com o paciente, né? Tipo, Hum. como é que vai ser os hábitos, como é que vai ser teu modo de vida, né? A gente já consegue fazer uma leitura, assim, né? Uhum. Disso lá na primeira consulta, né? E eu gosto de fazer uma analogia também, às vezes o paciente que quer parar de fumar, né?
O paciente quer parar de fumar, eu disse assim, doutor, me dá uma medicação para parar de fumar. Bom, esse cara não vai parar de fumar, porque ele tá colocando toda a esperança de parar de fumar dele em cima de uma Uhum. medicação. A medicação não vai parar de fumar por ti, quem fuma é tu, na É verdade, verdade. né? Então, assim, o balão é a mesma coisa. O balão serve para aquela pessoa, assim, que tá decidida a emagrecer, Uhum. entende? Ela Sim. vai emagrecer. Tipo, ela vai começar a ir na academia, É só pra acelerar o processo. e o balão, o que que é? O balão é um empurrão. É aquele Uhum. primeiro empurrão, mas assim, quem vai correr é o paciente, são as pernas do paciente, Sim. né, entendeu? Mas o balão vai dar, né, é uma perda, é como eu te disse, é uma coisa que parece realmente mágica às vezes, porque é uma perda de peso que tu não conseguiria fazendo uma dieta sozinho, Mesmo. né, por mais restrita que fosse, Uhum. né. Então, com certeza, ele é um impulso bem legal, bem importante, né. Mas, no fim das contas, é o paciente, Uhum. né? É o paciente que vai determinar isso, quando ele vai perder de peso, se ele vai ter que, né, vai ganhar peso de novo ou não, nessa. E daí tá, então o balão eu já entendi que define ou é 6 meses ou é 12 meses, sempre assim. Não tem um balão, por exemplo, quero usar 2 meses só pra acelerar um pouquinho. Não, tem. A gente pode usar daí um balão de 6 meses, né, que é um Uhum. balão teoricamente aí com um custo menor, Uhum. de material e enfim, e a gente tirar antes dos 6 meses. Não é algo usual, né. Uhum. Até porque, assim, isso depende muito de quanto o paciente quer perder de peso, mas o paciente que tem a indicação, depois a gente pode falar das indicações com mais detalhes, né. O paciente que tem a indicação, assim, não é aquele paciente que vai colocar o balão para tirar umas fotos, né, Sim. para ir num casamento. Até pode acontecer, né, eu acho que isso acontece, não faz parte da minha rotina, mas via de regra, Carol, são pacientes que querem perder peso mesmo, assim, que estão com sobrepeso, né, Uhum. estão com problemas de saúde com relação a isso, questão de problemas de autoimagem, de autoestima, né, então Sim. isso acho que é bem mais pertinente, é mais recorrente também, né, pelo menos na É minha o que tu mais vê no dia é a o que eu dia. mais vejo, Uhum. né, com certeza. Tá, e aí quando tira o balão, o que que acontece internamente, né? A pessoa volta a ter fome como antes ou ela já se acostumou? Como Hum. que é esse processo da Então, retirada? acho que o mais interessante até, Carol, assim, da gente manter o balão por 12 meses, né, não é nem só o peso que o paciente vai perder nesses 12 meses, mas é um tempo, né, é um tempo legal para a gente conseguir instituir aí um modo de vida diferente, É né, verdade. estilos diferentes de vida. Então, nesse ano, tu internalizou alguns hábitos já, né, Uhum. e na verdade eu acredito muito nisso e já não quero também ficar repetindo, mas é isso, né, os hábitos eles vão reger aí a nossa vida, É né, verdade. então, tudo que a gente tá habituado a fazer é como vai ser a nossa vida, e no fim das contas aí, né, vai ser como tu é. Tu vai, né, tu vai ser os teus hábitos de algum modo, né. Então, nesse ano, assim, a pessoa que já se acostumou a comer aquela quantidade de comida, que já se acostumou a comer aquele tipo de comida, né, no café da manhã, no almoço, ele não vai voltar aos velhos hábitos, É né. verdade. Em primeiro lugar, porque isso já está internalizado, então já são hábitos que ele já adquiriu. Em segundo lugar, que quando tu tá com um corpo mais bonito, tu tá com um corpo como tu queria, tu fica até com pena de ficar comendo, sabe, porcaria e Uhum. comer como tu comia antes, né. Sim. Que, querendo ou não, a pessoa obesa, ela tá fazendo um mal para ela mesma, né. Por mais que ela não veja dessa forma ou não queira isso, ela tá fazendo um mal para ela mesma. Sim. Porque ela também não tá se importando tanto mais, assim, com a aparência, muitas vezes, né. Vai se deixando de lado. Isso acontece muito, vai se deixando de lado, né. Uhum. Isso causa mais ansiedade, causa depressão, né, e aí é esse fundo do poço que vai vindo, né, com o tempo. E uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra, uma bola de neve, assim, né. E qual que é a diferença? Tu comentou do balão líquido, do balão, Não, é só o que é usado para preencher, né. Tem aham. balões de gás que também não faz parte da minha rotina, assim, eu também não conheço ninguém que faça, né, Ah, tu trabalha mas só com líquido? só com o Uhum. balão ele é preenchido com um soro fisiológico, tá, Uhum. e azul de metileno, que é um corante, tá. Por que que a gente usa o azul de metileno? Porque se o balão vazar de alguma maneira, né, a gente vai ter, assim, um sinal. A Hum. urina do paciente vai ficar azulada, esverdeada, assim, né, uma Uhum. coloração bem diferente, assim. Então isso chama atenção, a gente sabe que pode ter alguma coisa
né? A gente pode suspeitar que existe alguma coisa relacionada ao balão. Uhum. Isso é muito raro, já diga-se de passagem, né? Eu nunca vi acontecer, né? Com nenhum dos meus pacientes. Uhum. Mas está descrito, né? E é uma das complicações possíveis, né? E se acontece, faz o quê? Aí a gente retira o balão, Ah, tá. né? Retira o balão, o fornecedor dá uma garantia contra qualquer tipo de vazamento, então a gente pode recolocar outro balão, né? Mas não tem problema ali para os órgãos, para alguma Não, não, não? não causa nenhum Não? malefício, né? É tudo. É só. Esse corante a gente usa mesmo só para ter esse controle aí de Uhum. que. Um marcador, Saber, né? ficar sabendo. Isso. Uhum. É claro que o paciente pode ter também outros sintomas. Ele pode começar a ter fome, né? Como não tinha antes, né? Mais Uhum. fome. Começa a comer em maior quantidade, né? Então, isso pode acontecer, né? No decorrer do tratamento. E aí, isso associado aí ao- a essa coloração da urina, a gente tem essa suspeição maior, né? Daí tem que retirar o balão, né? Mas tá descrito, assim, pelo menos na literatura, menos de 1% dos casos, né? Nossa, é pouquíssimo. E eu acredito que seja menos, assim, mas, né, pelo menos na minha prática, com certeza é zero, né? Mas é uma das coisas que podem acontecer, né? Uhum. E como que é agora vamos falar especificamente do procedimento de colocação para as Certo, pessoas que vamos lá. são, que têm medo de cirurgia que nem eu, né. Tá, Ela é vamos uma lá. cirurgia, Não não é, é? aí que tá, E já aí começa aí, né? Não é uma cirurgia, tá? tá. É um procedimento feito. O balão ele é colocado hoje por endoscopia, Uhum. né? Então, como é que é o. Vamos falar, né, na ordem assim do que acontece. Aham. A gente precisa de um jejum de 8 a 12 horas, né? É, e o paciente então vai ao hospital e ele é sedado por um médico anestesiologista. Precisa Essa, ser no hospital o procedimento? na maioria das vezes é feito em um hospital, até por questões aí de, de- da vigilância, de coisas Uhum. que precisa ter, né? Então tem um aparato de coisas que a gente precisa ali, né? Uhum. E isso a gente vê mais no hospital, assim, né? Pode existir alguma clínica que faça, mas pelo menos na minha prática é o hospital, né? Uhum. E então, vamos lá, o paciente chega com em jejum, 8 a 12 horas de jejum, e ele então é feito uma sedação, né? Não é uma anestesia geral. A gente chama de Hum. sedação consciente, mas por incrível que pareça, o paciente não fica consciente. É só o nome que é sedação consciente. Aham. Mas é uma medicação feita na veia que ele vai dormir, não vai ver nada, né? E com uma droga que tem uma meia-vida curta, que é o Propofol, né? Na maioria das vezes, ele acorda logo que terminou o procedimento. Uhum. Então, o paciente dorme, é feita uma endoscopia primeiro, antes de colocar o balão, para a gente ver as condições do estômago, né? Uhum. Existem condições ideais para a gente colocar o balão, né? E existem contraindicações que a gente só acaba vendo na hora de colocar, de fazer endoscopia, e aí pode contraindicar o balão, Então pode né? acontecer de na hora ali tu ver que não pode botar o balão. Exatamente, né? O paciente às vezes nunca fez uma endoscopia, né? E não Uhum. sabe tem uma hérnia de hiato de grande Hum. porte, né? Que é uma das contraindicações absolutas, né? De colocar o balão. Bom, daí a gente sabe que o balão já não é uma opção, né? Entendi. E essa contraindicação pode ser feita na hora da endoscopia, inclusive, né? Uma gastrite muito extensa, né? Muito severa, a gente também contraindica naquele momento o balão, uma úlcera, né? Então, e claro, outras coisas que a gente consegue programar antes. Por exemplo, o paciente fez uma cirurgia no estômago que modificou ali, a gente já não indica o balão, né? A gente já pensa em outras possibilidades. Uhum. Então, feita a endoscopia e se constatando que o estômago é um estômago que pode ficar com balão, digamos assim, a Uhum. gente introduz então o balão, que ele vem fechadinho, assim, né? Vem é, vazio, a Aham. gente instala ele e posiciona no lugar onde ele tem que ficar. E ele é cheio, sob visualização direta na endoscopia, e ele é posicionado em onde a gente quer, né? É, isso sendo feito, a gente esvazia o estômago, o endoscópio tira o endoscópio e o balão fica posicionado ali, né? E o paciente vai para a sala de recuperação. Esse tempo aí do balão pode variar da colocação do balão e da endoscopia aí, mas geralmente é 15, 20 minutos, né? Ai, rapidinho? Rapidinho. E Nossa. aí o paciente já vai para a sala de recuperação, onde ele vai ficar 40 minutos, uma hora aí, dependendo de como ele quão rápido ele acorda, Uhum. né? Ele estando acordadinho, ele pode ir para casa. Ah, nem fica Então, não internado. fica internado. Nossa, Então, esses são os benefícios aí do muito balão. rápido. Muito rápido, né? E algo aí que tem. O risco, ele é quase zero, né? O risco Uhum. de uma endoscopia, ele é baixíssimo. Então,
não tem comparação, assim, é muito diferente de uma cirurgia, né? Sim. Então, isso é até uma das coisas que eu falo pro paciente, né? Ele precisa saber desses benefícios diante de outras opções que existem, né? Hum. O balão hoje, com certeza, é algo assim que é quase inofensivo, assim, Nossa. né? É algo rápido e que tem uma efetividade muito grande. Então, risco baixo e efetividade grande é o que torna o balão algo maravilhoso, né? É verdade. Então, é isso. E se a pessoa fez uma antes a gente comentou, né, sobre a bariátrica. Fez a bariátrica e no futuro começou a engordar de novo. Ela pode optar pelo balão ou depois que ela fez a Não, aí bariátrica? a gente pode falar de outras coisas, né? Uhum, Outras opções que existem, inclusive por endoscopia na perda de peso em quem tem reganho de peso pós-bariátrica, né? uhum. Mas o balão já não se torna uma opção, Ah, né? Em virtude, em virtude justamente disso, da cirurgia no estômago ser uma contraindicação para o balão, né? entendi. Então, tem uma mudança da anatomia ali, então o balão não vai ter efetividade porque esse modo de agir do balão, ele depende da posição que ele vai ficar, Uhum. né? E a posição, a gente só pode falar da posição num estômago íntegro, É né? verdade. Então, a Uhum. partir do momento que isso muda, que essa anatomia já não existe, Mas isso não encaixa pra qualquer cirurgia? Ou tipo cirurgias no lipoaspiração? não, aí cirurgias que mexam no estômago, Ah, tá. né? Não é no abdômen, assim. Uhum. Aí a gente tá falando acho que é a única contraindicação mesmo que eu vejo, assim, sabe? Absoluta, Carol, do balão seria a cirurgia gástrica mesmo, Aham. né? No estômago. Assim, outras cirurgias Ah, não. tá, não A gente interfere. teria que ver aí exatamente qual cirurgia que fez, mas Uhum. não, na maioria das vezes não é uma contraindicação. Entendi. E tem mais contraindicações? A pessoa algumas pessoas doenças específicas, algumas coisas assim? Tem, assim, então, as cirurgias no estômago, né? Essas afecções do estômago aí, principalmente gastrite, as doenças dispépticas, né? Uhum. Ou melhor dizendo, as doenças, as úlceras pépticas ali, a úlcera gástrica, isso acaba sendo uma contraindicação. A paciente gestante, né? A gente eh, não indica que o tratamento com balão seja feito na gestação, Aham. né? E em pacientes assim anticoagulados, assim que usam a longo prazo assim anticoagulante, a gente precisa avaliar. Isso aí é uma contraindicação relativa, né? Sim. Por aumentar um pouco os riscos ali durante o procedimento, né? Então a gente precisa pesar assim, se é uma doença que dá para parar o anticoagulante antes, né? E isso tem que ser avaliado. Assim, idades extremas também, acho que é uma contraindicação, né? Isso Uhum. também é relativo, né? O que que é uma idade extrema, É, né? Então tem que ver depende da aí saúde, de como a pessoa tem que ver o tá. quanto o paciente é ativo, né, Uhum. e se ele tem alguma outra comorbidade, alguma doença que muito debilitante, né, então isso tudo tem que ser avaliado, mas a gente já faz essa avaliação, assim, de forma bem criteriosa, assim, essas são coisas que a gente consegue constatar antes, né, Sim. Uhum. antes do exame em si, então a gente já indica ou contraindica antes, nesses casos, né. Uhum. E tem um mínimo de peso que a pessoa queira perder pra poder pôr o balão? Por exemplo: "Ah, quero perder só 5 quilos", não bota? Ou existe ou É, não existe isso? Carol, aí Aí isso depende muito, porque assim, a pessoa que quer perder 5 quilos não é uma pessoa obesa, Sim, né? Concorda? A pessoa que sim, tem 100 quilos, ela não quer perder 5 quilos, ela quer perder 20 quilos, sim. né? 30 quilos, É. 40 quilos. Então, quem quer perder 5 quilos, a gente tem que ver o porquê que tu quer perder 5 quilos, né? Sim. Então, por que tu quer perder 5 quilos? Eu acho, né? Isso é pessoal daí, que existem outros meios aí da pessoa perder 5 Se é quilos, pouco. né? Uhum. Então, acho que a gente tem que pensar isso, né, também, né? Eu acho que o médico se colocar no lugar do paciente passa por isso também, sabe? Às vezes a contraindicação, eh, nesse sentido também pode ser uma realidade, né? Por que que tu quer colocar, tu quer perder 5 quilos, né? Uhum. Isso, colocar um balão para perder 5 quilos, né? Então acho que isso tem que ser, abre uma porta para discussão, assim, e pra gente trabalhar talvez outros meios para a pessoa perder peso. Uhum. Mas, enfim, aí tem que ser avaliado, né? Acho que isso a O gente ideal é precisa. pra quem quer perder mais, É, maior e porcentagem. não, na maioria das vezes sim. A gente tem indicações, né, bem descritas, né, da colocação do balão, né? Por Uhum. exemplo, o IMC, IMC, que é o índice de massa corporal, é
é um cálculo que a gente faz, né? A altura ao quadrado, o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, a gente calcula, né? É claro que isso não é o único parâmetro que a gente usa, mas é algo que a gente usa bastante também, Uhum. né? Para colocar o paciente aí nessa classificação, né? É onde ele tá. Ele tá com sobrepeso, tá com obesidade grau 1, 2, tá com obesidade mórbida. Isso tudo são coisas que vão influenciar, né? No tempo, o tempo de permanência com o balão, o tipo de balão que a gente vai usar, né? Então, é uma série de indicações, assim. Acho que o que vale a pena citar, assim, então, que está bem descrito nos livros, aí é o MC entre 27 e 40, Uhum. né? Então, isso existe. E o paciente que tem esse MC e que não conseguiu emagrecer com outros meios, né? Então, ele já vem tentando perder peso e não consegue. Então, essa indicação é a indicação clássica, né? Existe uma indicação também antes do paciente fazer a cirurgia bariátrica, né? A gente pode indicar o uso do balão. E aí, existe essa abertura aí para a gente também ver, né? Cada caso é É um muito caso. individual isso, né? Cada vez mais isso se torna uma coisa. Acho que tudo na medicina tem isso, né, Carol? Cada vez mais a gente está individualizando as Uhum. coisas. As indicações elas estão sendo cada vez mais indicadas para aquela pessoa, né? Então, cada caso é um caso. Na Uhum. verdade, é isso, né? Não, é verdade. Em todas as áreas, né, tem Em isso. todas as áreas, Uhum. exatamente. As coisas tendem a ser mais personalizadas com o É tempo, né? verdade. Então, não, isso se aplica também à área da medicina, né? Ao emagrecimento em si. Uhum. E a gente falou um pouquinho por cima, mas quais são os riscos reais para aquela pessoa que, assim, tá te acompanhando, tá acompanhando essa história do balão, como funciona, mas tem aquele receio, né? Quais são os Uhum. riscos reais? Qual é a preocupação real que ela precisa ter? Ou não, vamos tranquilizá-la, né? Uhum. Qual que são os riscos, né? O risco de colocar o balão, tu Isso, diz. isso. Então, assim, as complicações do balão, elas são raras, né? Mas a gente precisa falar delas, né? Uhum, É que nem bula de remédio, né? A gente precisa falar das coisas que podem acontecer. Então, acho que o balão, assim, ele extravasar o líquido, ele romper, né? É uma possibilidade, é uma coisa que tá descrita, que pode acontecer, mas como eu te disse, né? Menos de 1% dos casos, né? Mas, assim, o que que acontece, qual é a realidade do paciente que coloca o balão, assim? Ele vai ter sintoma, uhum, né? Não é que, assim, talvez tu tenha sintoma, Carol. Não. Se colocar o balão, tu vai ter sintoma, tá? Tu vai, isso eu uhum. te asseguro. Assim, o quanto de sintoma eu não tenho como te dizer. Isso, Depende. isso depende, né? Depende do limiar, assim, da sensibilidade de cada um, né? Isso também é individual. Então, mas o que eu posso te dizer, assim, é que tu vai ter sintoma, né? E quais são eles, assim? Tu vai ter náusea, vai ter aquela sensação de estufamento, né? Pode ter um pouquinho de dor abdominal, ou pode ter mais dor. Então, isso também varia. Então, o tipo de sintoma varia e a intensidade desse sintoma também varia, né? Então, é muito difícil eu dizer o que vai sentir, mas geralmente é isso, né? E isso, tá? A gente tá falando de 80%, né, dos pacientes. Eu disse que tu vai ter, mas 8 de 10 vão ter esses sintomas, né? É, Ainda tem quem não tenha nada. é raro. Eu Uhum, diria assim que é menos de 20, mas o que está descrito é isso, né? aham. E, e aí o que a gente faz, né? A gente já se antecipa, a gente usa algumas medicações já de saída, né? Então o paciente já sai do consultório antes de colocar o balão com uma receita padrão, né? Do que ele vai usar durante alguns dias, certamente, né? Então tem medicações que são fixas nos primeiros dias, depois a gente passa a usar se necessário, né? Uhum, Para náusea, por exemplo, né? Para cólica. E tem medicações que vão acompanhar o paciente durante todo o tratamento, né? Então, por exemplo, os inibidores de bomba de próton, a gente usa fixo, né? São medicações ali da família do omeprazol, né? O uhum. esomeprazol. Então, são medicações que vão ficar fixas durante todo o tratamento. Por quê? Porque o contato do balão em si, ali com a mucosa do estômago, aumenta a chance de irritação ali, né? De fazer alguma Uhum. gastrite, de fazer alguma úlcera. Então, a gente já anda Previne. na frente, previne isso, né? Uhum. Com o uso da medicação. Então, essa é a complicação, assim, que eu vejo como algo que faz sentido, assim, né? De
de falar mais, é isso, né? São essa sensação aí de que parece que comeu um X agora, Fez mal. né? Então, tá sentindo cheio. E essa sensação, ela dura aí 3 a 5 dias, máximo É 7 pouquinho dias. tempo. Pouco Uhum. tempo, e depois o balão, a pessoa esquece que tá com balão. Então não é um incômodo que fica durante todo o tratamento, não. Então assim, é um incômodo que a gente não sabe muito bem a intensidade que ele vai acontecer, mas ele não é permanente. Ele tem Entendi. um tempo para terminar, né? Que é aquele período de adaptação do balão a um corpo Uhum. estranho, né? Sim. Então, o estômago se adaptando a um corpo estranho. Esse é o motivo aí dos sintomas, né? Uhum. E agora vamos falar da parte financeira, que também deve Vamos gerar lá. bastante curiosidade, Sim, né. É muito gera. caro? Como é Gera, que acho que é? é É o a que mais principal. gera curiosidade. É o que mais eu recebo de pergunta É com a parte relação a isso, né? uhum, Quanto custa, né, o balão? Então, falando do custo, né, uhum, Carol, até isso é uma coisa que a gente podia fazer uma postagem. Falar de, uhum, assim, ó, de preço e valor. Qual é a aham. diferença dessas duas É, isso é coisas, né? importante falar. Isso, então, a percepção que o paciente tem do valor, né? O quanto isso é relevante aí para na decisão de fazer tomar um passo importante que é esse, né? Uhum. Que não é algo barato realmente, né? Colocar um balão. E eu acho, Carol, assim, sinceramente, que não pode ser algo barato. Sim, Não pode ser. Porque não pode ser que nem aquela mensalidade da academia que tu pagou e não foi, né? Ah, tudo bem, não paguei, né? O mês que vem eu começo. Mês que que nem eu vem. falei para o Eduardo, tô pagando há 3 meses academia, É, se eu fui 2 vezes foi muito, mas. porque não pesa, né. Exato, sabe? Então, assim, eu acho que, sabe, o balão ele precisa ser um marco zero. Isso eu gosto de falar na consulta, né? Ele Uhum, tem que ser um reset na vida do paciente. uhum, Né? Não pode ser assim, é só mais uma coisa. Ah, eu já tentei um monte de coisa, vim aqui agora hoje vou colocar o balão, se não der certo, não pode ser. O entendi. balão, ele tem que ser o fim da linha, ele tem que ser o fim da linha para quem já tentou perder peso de tudo que é jeito, entende? Uhum, Mas ele tem que ser o último reinício, eu acho, o último restart, né? uhum. Então tem que ser algo definitivo, tá? Então, então, assim, ó, isso passa pela questão financeira, né? Então, assim, ó, É se é verdade, uma coisa cara, a gente tem esse problema de dar valor para as coisas que têm um preço é alto, verdade. né? Uhum, Nem sempre é assim, mas ele não sendo algo barato, tu não vai, é algo que tu tá, é um esforço a mais, tu entende? sim, Então, assim, e não é tão caro assim, mas assim, tem que existir um preço, tem que ter um número ali, uhum, sabe? Então, isso é mais uma coisa que vai ajudar o paciente. Eu acho que, assim, isso faz parte, né? Acho que faz parte de uma coisa maior, assim, né? Por exemplo, no momento que tu te dispõe a ir a um hospital, né? A passar por uma sedação, a colocar um corpo estranho dentro do teu corpo, isso tem que significar algo pra ti, é entende? verdade. É uma decisão que tem que te mover. Isso Uhum, não é pagar uma academia ou, sabe, marcar uma consulta nutricionista e não ir. Não, isso é uma coisa que é uma é um tu entende? Isso tem sim. que ser algo que move a pessoa, né. É o Então ponto de inflexão que a gente fala, né, que é o ponto que isso, tem que muda. ter esse ponto de inf e isso vai ser um ponto de inflexão, isso vai ser uma eh, é um reset mesmo, né, é Uhum, aquele momento assim: "Ó, bom, eu decidi, eu fui lá, fiz e agora eu tô diferente, por isso e por isso", né. Então e isso também passa, sabe, Carol, pela questão do preço, assim, né. uhum, Então quando a gente, paga por algo, a gente tende a ver mais o valor nisso, né. é verdade. Então é por isso que eu acho que é importante isso, né. E assim, o preço, né, o número ali, isso pode ser parcelado, a gente, né, a gente ajusta essas coisas, assim, né, Uhum. isso não é o que vai definir. Mas é importante, e eu falo para os pacientes assim, né, a gente fala dando risada, mas é verdade. Imagina quanto tu vai economizar de Mac. Dá muito, sabe, tu gastaria muito É mais verdade. em comida do que nisso. Então, eu acho que é um gasto, tá? É um gasto, falando em dinheiro, é um gasto que vale a pena, né? É Uhum, um gasto que te muda para melhor, uhum. sabe? E que te dá mais tempo de vida, É te verdade. dá mais qualidade de vida, né? Às vezes te devolve autoestima, te tira de uma depressão,
né? Te tira, talvez, às vezes, de um relacionamento, de um casamento que até tá fadado a terminar. Então, por várias coisas, né? Pelo jeito que a pessoa se enxerga, por como Uhum. ela age diante do mundo, né? Então, É verdade. eu acho que é um investimento. Eu encaro assim, né? Uhum. É um investimento para a vida. Sim. Nossa, com certeza concordo em gênero, número e grau. Mas assim, e para aquela pessoa que quer fazer muito e que às vezes não tem todo aquele valor, assim, Uhum, ele é feito pelo SUS também? Ele é feito uhum. plano cobre? Como Não, é que funciona? hoje, né, o balão ele não é coberto pelos Uhum, convênios, né? uhum, E também muito menos pelo SUS, né? O SUS oferece, assim, a cirurgia bariátrica, hum. né? Eventualmente, assim, em casos selecionados, né? Então tem uma série de critérios que precisam ser preenchidos, né? Mas, assim, não, isso não faz parte de nenhum rol aí né, dos convênios e nem do SUS. Uhum. Então, é algo mesmo particular, né? Sim. A consulta de avaliação, é claro que ela pode ser pelo convênio. O paciente nos procura, agenda, se é um dos convênios que eu atendo, a gente conversa, né? Faz, e assim, só um detalhe, né? Não sei se vale a pena também depois. Um detalhe é que a consulta particular a gente abate do valor depois do tratamento, né? Caso o paciente feche e assine, né? E eu digo, caso o paciente decida mesmo por Fazer. fazer, né? Uhum. A gente abate esse valor. Então, tem uma série de coisas que a gente consegue fazer, assim, um parcelamento mais, eh, por mais tempo, né? Então, Existe flexibilidade tem uma ali. Uhum. flexibilidade. Tudo a gente pode conversar, assim, não pode ser algo que vai te impedir de tomar uma decisão tão importante, né? Entendi. Que vai te fazer bem. Uhum. Então, a gente faz de tudo para que isso Dê certo, para que aconteça, que dê funcione. certo, Que exatamente. legal. E como que é o pós-operatório, né? Quais são os cuidados essenciais? Como que funciona? Tá, então, o paciente saindo do hospital com o balão, ele já sai do hospital, eu tô falando pela minha prática, né, eu Uhum. tenho uma nutricionista que a gente tem a gente tem uma parceria, né, então e eu sempre indico, assim, né, já e recomendo, assim, que o paciente faça a avaliação com a nutri antes do procedimento, porque ele já vai sair com tudo também individualizado, né, pro caso dele, Uhum. a dietinha lá toda, né, Montado. tudo montado já Uhum. para ele, né, então ele já sabe o que que ele vai sair, o que que ele vai poder comer, o que que ele não pode, tá tudo ali, né, e a gente também fica disponível para ter tirar alguma dúvida, né, esclarecer alguma coisa que possa ter ficado. Então, e como é que é essa progressão de dieta? O paciente começa os primeiros dias com uma dieta líquida, né, então Ah, ele tem que só tomar líquidos. só líquido, Uhum. né, não vai sentir fome, mas é para ele começar a ir se acostumando, né, com aquele novo aquela nova configuração do estômago e do metabolismo dele, né. Sim. Então a gente começa com uma dieta líquida, que depois ela progride para uma dieta líquida mais completa, depois pastosa, passamos por uma dieta branda, até a gente chegar na dieta normal, entre aspas, né, que é o Uhum. que ele comia antes, né, o tipo de alimento que ele comia antes. Então essa progressão, ela demora um mês para acontecer, total assim, né. Então, já começa o benefício aí da perda de peso aí já nesse primeiro mês, né, Uhum. pela restrição calórica, né, Mas a vida e da pessoa segue normal depois do a vida segue procedimento? normal, né, o paciente pode colocar o balão num dia e trabalhar no outro, né, Uhum. então, claro, não vai sentir fome, né, vai mudar o padrão de alimentação, mas fora isso, a vida continua a mesma. Não precisa tirar férias para fazer o Não, procedimento, não nem nada precisa, disso. né, no Às vezes a máximo a pessoa acha que tem gente que se programar meses antes exato, para às poder. vezes acham, né. Uhum. O que que eu acho legal de fazer, né, de colocar o balão ali na quinta ou na sexta, que Sim. daí o paciente tem o fim de semana ali, né, pra ver como é que é tá com o balão, Uhum. né, e se sentir mais seguro. Mas assim, tem muitos casos aí que coloca num dia e já vai trabalhar no outro sem problema, né, não é claro, tem essa questão de vai ter aqueles sintomas ali, né, vai Sim. ter em maior ou menor grau, mas a gente já anda na frente, já deixa as medicações, como eu disse, né, a gente Uhum. já se precaver antes disso. Tenta ir controlando. É, E aí tem essa então sempre precisa de um acompanhamento com a nutri sempre. pós-procedimento. A nutricionista, ela é assim, o tratamento para emagrecimento,
E eu não falo só do balão, eu digo de qualquer tipo de tratamento para emagrecer hoje, qualquer tratamento sério, ele é multidisciplinar, né? Sim. Então ele envolve o médico, mas também envolve nutricionista, eventualmente psicóloga, Uhum. né? Eventualmente aí um psiquiatra, né? Que é mais difícil, assim, mas também pode fazer parte, né? Desse time. Então a gente tem aí tudo pronto, esse arsenal aí tá pronto para cada paciente a gente indica, né? Uhum. Mas a nutricionista, sim, ela é alguém que está sempre presente, né? Ela tem que, tanto é que a gente já alinha de antemão, né? Com a nutricionista que eu tenho como parceira, a gente já alinhou um protocolo, né? A gente já tem Legal. tudo estipulado. Então, claro que às vezes o paciente, posso ir na minha nutri que eu já Uhum. tenho? Pode, mas é alguém que eu preciso conversar antes daí, né? Então é Eu vocês 2 tenho precisam entrar num isso, tem que estar acordo, num alinhado, né? Eu preciso saber o que que o paciente está comendo no 15º dia depois que eu coloquei o balão. Eu tenho que entendi. saber. Uhum. Porque senão, às vezes, ele pode me relatar que tem algum sintoma e eu não sei o que ele está comendo. Eu preciso saber isso, né? Sim. Então, a gente tem que. O médico e a nutricionista, eles têm que falar a mesma língua, tem que estar Uhum. alinhados nesse sentido, né? Isso tem acontecido, acho que tem sido muito satisfatório, muito bom, assim, né? Legal. O retorno dos pacientes aí é excelente até agora para mim, Hum. né? Esse feedback aí tá muito bom. Carol, é a gente falar sobre essa questão da mentalidade, né? É. Porque isso é uma linguagem que é universal, a pessoa entende, ela vive aquilo todos os dias, né? Uhum. A questão de, o cara tá deprimido porque ele não tem uma autoestima boa, né? Ele, não tem as metas dele bem definidas, ele não tem algo por que viver, sabe? Tipo, essas coisas interessam muita gente, É porque a verdade. pessoa tá vivendo aquilo todos os dias. Uhum. E se eu só simplesmente falar assim, não, balão é isso aqui, eu coloco, né, 400 a 700 ml, tipo, ninguém quer saber isso, Da entendeu? Tipo, parte o cara técnica. que quer saber, o cara diz, não, eu vou botar o balão, quantos ml eu vou colocar? Tipo, isso é uma pessoa, Uhum. entendeu? Mas quando eu começo a falar de mentalidade, de mudança, sabe, se sentir melhor com o seu próprio corpo, né, de ter uma percepção diferente do mundo, né, de pensar que as pessoas estão te vendo de um jeito diferente. Cara, isso é o que move. É verdade. Isso aí mexe com a pessoa, entendeu? É. Aí até a pessoa que nem tava pensando em fazer um procedimento, cara, peraí, eu quero isso aí pra mim, entendeu? Tipo, Uhum. eu O posso começar a porquê, fazer, né? ou sei lá, então, não que vá colocar um balão, mas, eu posso começar a fazer academia, Uhum. entende? Eu posso ser mais disciplinado nesse sentido. Então, eu acho que isso que é interessante, sabe? É isso que acaba. Eu vou usar a palavra venda, mas é que eu não tô falando da venda, eu tô falando do interesse mesmo, entendeu? Uhum. A venda da atenção. E É é a isso. venda da mentalidade, né? Tu A tá venda da vendendo uma mentalidade, a mentalidade. venda do jeito de enxergar as coisas. É É, isso no fim das contas, né? é Então, verdade. Não, e melhora tudo, né? Ter uma melhora qualidade de tudo. vida. Tu Tudo. acorda melhor, tu dorme melhor, tu A tua tem relação mais com o mundo, a motivação. tua visão de É, mundo, né, é melhor. E isso que a gente nem tá falando daquela paciente, assim, ó, que tem limitação por causa do peso, né. Existe mais isso. aquela pessoa, assim, que é imensa, né, ela não é que ela tu entende que daí os malefícios ultrapassam a propensão dela a ficar, mais doente, É. as doenças que ela pode ter, o agravamento das doenças que ela pode ter, ou mas assim, ó, é a qualidade de vida. Às vezes tem gente que não consegue amarrar os tênis, o cara tem que usar um tênis sem cadarço, porque ele não consegue alcançar o pé. Uhum. Ele tem que, sabe, e isso chega a coisas que, assim, ó, tiram até a dignidade da pessoa. É verdade. Tem pessoas que não conseguem se limpar, não conseguem tomar banho, né, não conseguem às vezes ficar de pé por E às muito vezes tempo. jovens, né? Nem Jovens, né, então, a gente não fala nem só da diminuição da do tempo de vida, né, e das comorbidades que a pessoa pode vir a ter ou que tenha. A gente fala do jeito dela de viver, né, então é sobre isso no fim das contas, né. E tu entende que isso já extrapola, assim, ó, esse negócio de falar de como percebe o mundo. é verdade. Daí já é como a pessoa sobrevive, é uma coisa Uhum. que é mais, né, é mais degradante até ainda pra. Então Mas existem vários níveis, né, quando a gente fala disso, né, uhum, de obesidade, né. é verdade. Mas o fato é que hoje a OMS já vê, né, há anos, né, a obesidade como uma doença. A obesidade é uma doença crônica, né.
E é um problema de saúde, assim, geral no mundo inteiro, né? A população tá engordando, né? E as doenças têm vindo, né, cada vez mais cedo e por causa da obesidade, né? Eu nem falei antes, mas a obesidade, ela tá associada aí não só ao aumento dos níveis aí de hipertensão, de diabetes, mas a mortalidade pelos eventos cardiovasculares, né? Que é o que Uhum. mais mata hoje no mundo, AVC e infarto, É verdade. né? Então, se a gente vê as causas de morte não violentas ou morte por doença, é isso que mata, né? E depois vem o câncer. E o câncer, o obeso, a pessoa com sobrepeso, a pessoa com obesidade, ela tá propensa a ter pelo menos 13 tipos de câncer, né? A mais 13? 13 Ah, tipos de câncer. E eu tô nossa. falando de tipos, assim, em lugares diferentes, né? Aham. Do que em comparação à população geral. Então, Nossa, existem poucas coisas, assim, sabe, que tu pode fazer que aumentam a tua chance de ter 13 tipos a mais de é câncer, verdade. né? Tipo assim, ó, então tu pode pensar, fumar. Ah, dá um ou outro tipo de câncer a mais, aumenta muito o risco, sim. Causa morte, sim. Mas a obesidade são 13. Então é muito, entende? Muito. Então é uma exposição, assim, é uma exposição desenfreada, assim, geral da população, a coisas que elas nem sabem que elas estão se expondo, né? E teve uma onda, né, na rede social de influencers, obesos, de acharem que quem falava contra a obesidade estava, sei lá, querendo prejudicar eles ou querendo Sim. tinha algum preconceito, alguma coisa, quando na verdade eles estavam escondendo que a obesidade é sim uma doença, né. Uhum. Eu vi muita gente batendo na tecla de que não era uma doença e pessoas que inclusive depois, entraram em dietas, entraram em soluções, porque chegaram É, no limite, né. sim. Então, eu vejo hoje, pelo menos assim, a minha percepção no online é que as pessoas têm um pouco mais de consciência de É, que é sim um problema, né. é. Eh, eu tenho uma visão, assim, que, não sei se eu, né, eu acho que eu posso expor isso aqui. A gente fica até cheio de dedo pra falar, tu vê, né? Exato. Hoje em dia no mundo é difícil a gente falar as coisas com literalidade, né? A gente não É, pode falar as coisas como elas são. A gente tem que dar uma, né? exato. Mas assim, tem alguns pacientes que vêm pra mim, assim, né, que são obesos, né? É uma pessoa obesa. E ela vem e diz que quer fazer o tratamento, quer colocar o balão, né? E eu digo, tudo bem, né? E eu preciso, eu gosto, como eu te falei, de entender o motivo por que a pessoa quer emagrecer, Uhum, sabe? Então, isso na relação médico-paciente tem que existir essa intimidade da pessoa. Ela tá confiando em mim em alguma coisa importante. Então, ela precisa confiar em mim também, que eu preciso saber algumas informações dela. Eu sim. preciso saber por que tu quer emagrecer realmente, assim, por quê? Ah, é porque na minha família tem muita história de doença cardíaca, porque eu tô tomando medicação desde os 20 anos Nossa. pra pressão alta, né? E ela não fala que é porque ela quer emagrecer, porque ela quer se sentir mais bonita. Ela não diz isso, entende? A Chega a ser um questão tabu. é essa palavra, assim, estética, ela sai, assim, do ambiente, né? E a pessoa parece que dá voltas ali Nossa, e não fala, né? E parece que é um qual é o pecado ela querer se que é um sentir. pecado. E qual que é o problema da pessoa querer se sentir mais bonita, mais atraente, Uhum, né? Porque dela poder usar a roupa que ela quer, né? De ela não ter que ficar se escondendo, né? uhum. Ou colocando roupas que mudem um pouco. E mais do que isso, né? As pessoas não aceitam, não falam sobre isso, não reconhecem a obesidade como uma doença e tentam ainda de certa forma, assim, normalizar É aquilo, verdade. né? Não, porque a gente precisa aceitar. É óbvio que a gente precisa aceitar uma pessoa como ela é, respeitar a Uhum. pessoa como ela é. Mas eu não posso, eu não posso, eh, sabe, Aceitar que aquilo, eu não posso aceitar que aquilo seja os males que isso tá causando, exato. né. Ainda mais assim, ó, eu como médico, eu acho que isso me dá um pouco mais, assim, até de Uhum. abertura para falar isso Com pro certeza. paciente, né? Porque ele Uhum. tá ali por causa disso. Com Eu certeza. digo assim, ó, então não tem problema de tu querer se sentir mais bonita. Qual é o problema disso? Todo mundo quer se É sentir mais verdade. bonito. Uhum. Todo mundo quer se. Eu falei até uns dias atrás aí que eu fiz uma cirurgia no nariz. Não precisava fazer, né? Mas Uhum. eu fiz porque eu queria que o meu nariz ficasse mais bonito. Não Sim. tem problema isso, né? Então as pessoas têm uma dificuldade de falar que querem ficar mais bonitas. Não, 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 é só porque eu quero ficar mais saudável. Tudo bem tu querer ser mais saudável, mas tu quer ficar mais bonito também. Também. Também, então É. não tem problema. Então
a gente não pode normalizar o que não é normal, É né? verdade. O normal, a gente foi feito para ter a nossa saúde, para ter, né? A gente não pode ter limitações por causa, é, né? Dentro de certo ponto, assim, onde a gente consegue trabalhar, a gente tem que querer não estar limitado por uma doença, Com né? certeza. E a obesidade sendo uma doença limitante, eu como médico e o paciente, acredito também, ele tem que querer não estar limitado por isso, né? E todo o cenário que traz a obesidade, né? Então, falando também, assim, dessa questão da saúde, do tempo de vida do paciente, não É só da verdade. qualidade, né? Então, isso é importante, Muito. né? E, assim, eu nem tinha parado para pensar nisso, mas o que tu falou é extremamente importante, de que a quantidade de comorbidades que causam, né, Uhum. no dia a dia da pessoa obesa, porque ela deixa de fazer coisas que seriam absolutamente normais Exato, e exato, é. dentro de um dia a dia, de uma rotina, né? Então, eu acho que realmente não dá para normalizar algo que tire a tua independência, a tua flexibilidade ali Isso, que te limite, que né? te limite, Uhum. exatamente. Então, realmente, o balão vem para isso, assim, para ajudar bastante, né, Muito, nesse muito, sentido. assim, né? É claro que a gente precisa, né, ter políticas aí públicas, iniciativas, né, até governamentais ou privadas, que também são importantíssimas, assim, para conscientizar, né? As pessoas precisam saber o que que faz bem e o que que faz mal para a saúde. Ainda mais É. hoje com essa variedade absurda que existe de coisas industrializadas, né? Uhum. De coisas que são mais saborosas e que fazem mal. É. Então, a gente perdeu esse controle, assim, do que às vezes a pessoa tá num mundo achando que tá tendo uma alimentação saudável, né? E a pessoa tá deteriorando a saúde dela e não percebe. Não E percebo. simplesmente ela não percebe que ela tá fora do trilho, entende? De onde um ser humano, o corpo de um ser humano deve tá. Até porque não é Então, uma máquina perfeita, né, ela precisa exato, de exato. uma de uma funcionalidade normal, assim, né, para ela Exato, funcionar. precisa exatamente. E é muito papel do médico, assim, né, isso, sabe. Uhum. E acho que as redes sociais elas deram essa oportunidade, assim, para o médico trazer esse tipo de informação, assim, sabe, de assim: "Cara, olha, o normal é isso, entende? Uhum. O que tá fora disso aqui, vamos analisar se isso tá isso tá trabalhando para quê, no fim das contas, né?" Sim, é verdade. Então, não é só porque algo é bom que vai me fazer bem, É. entende? Mas sabe que Então, falando nisso de bom e com relação a comidas, né, eu estava vendo um estudo na semana passada até sobre isso, um estudo de Harvard, que eles pegaram o quê? Eles pegaram 12 pessoas para fazer o uhum, estudo e pagaram acho que $20 por pessoa para participar, que era o quê? Era passar semanas ali, uma vez por semana eles traziam um milkshake diferente, alguma coisa assim pra pessoa provar. E uma semana ela ia provar milkshake saudável, uhum, e na outra semana seria um milkshake, tipo, todo gorduroso, cheio de chocolate, enfim. tá, E aí só que eles não, eles fizeram o seguinte, na primeira semana a pessoa tomou o milkshake, acho que na primeira semana foi o milkshake bom. Que o milkshake bom, milkshake que não era saudável, tá, tá? O aham, milkshake tradicional ali, sim, cheio que de tinha gosto bom, que tinha né? gosto bom, exatamente. E aí eles mediram o nível de estresse da pessoa Tá, baseado no alimento, como ela tinha se sentido após, ingerir. E aí na semana seguinte, então, eles disseram que era uma marca saudável, que era tudo preparado natural, enfim, e deram esse milkshake para as pessoas. E aí mediram de novo qual foi o resultado do estresse, enfim, da reação da pessoa. E eles viram que a pessoa ficou muito mais estressada na semana seguinte, uhum, quando ela comeu o milkshake saudável. tá, Só que depois eles disseram que os 2 eram o mesmo milkshake. uhum, Só o que mudou foi o rótulo que eles botaram e tu o vê, que eles falaram para a pessoa. Então o que que eles descobriram com esse estudo? Que tá muito mais ligado com o teu pensamento teu pensamento. com relação ao teu pensamento negativo com relação à comida saudável, Uhum, do que com a comida em si, né, porque claro, era o mesmo gosto, era o mesmo sabor, sim, era a mesma produção. Eles uhum, só trocaram o rótulo. exatamente. Então é muito isso, a Então, gente tem na nossa cabeça de que a comida saudável é ruim, e não é, né. exatamente, e às vezes, assim,
a gente tava falando, né, Carol, tudo é uma questão de hábito, É. tudo é uma questão de hábito, né? Uhum. Às vezes eu converso com alguns pacientes, assim, pra gente reformular algumas coisas, assim, né? Eu até faço eu prefiro que a Nutri faça mais detalhadamente isso, mas às vezes eu dou algumas, né, dou alguns conselhos para alguns pacientes, assim, nessa questão de alimento, assim, né? E aí a gente diz assim, vamos tentar mudar o pão por tal e tal coisa, né? Vamos mudar isso. Mas é que eu sempre comi pão e tal. Uhum. E aí, às vezes, mas daí, tá, vamos usar isso aqui. Daí, mas não, o doutor vem depois, não aguento mais comer tal coisa todo dia. Mas tu comeu pão a vida toda, né? Então, tipo, É verdade. tudo é hábito, né? A gente tende a fazer esses julgamentos, assim, antes mesmo de experimentar. É É verdade. básico hoje em dia, né? É recorrente, assim, a gente julgar algo antes de vivenciar aquilo. É Então, verdade. já tá, já tá assim, ó, faz parte da rotina de todo mundo, né? É. E é isso, né? Então, às vezes a gente taxa as coisas, né? Ah, não. Uhum. Se é saudável, então é Não é ruim, bom. É. né? Então já eu quero saber o que faz mal mesmo, né? Então tu vê que até inconscientemente a pessoa tá fazendo mal para ela mesma, É né? verdade. É complicado, assim, passa por uma questão que não é só médica, né? É Não. uma coisa mesmo É como tu de. disse, tem que ser uma mudança total de pensamento, de estilo de É, vida, de rotina, de tudo, né? exato, exatamente. De estilo de vida, né? E agora falando, especificamente, qual a recomendação que tu dá para os pacientes que tiram o balão, para manter, né, para manter os resultados causados pelo balão, né? Eu acho que assim, continuar fazendo o que tá fazendo, né? Que dentro desse ano, a gente. O que que acontece, assim, né? Qual é o processo que o paciente passa? Ele vem ao meu consultório 3 vezes, né? Pelo menos durante esse tratamento. Uhum, No início, no meio e no fim do tratamento, né? Isso tirando a consulta de antes da gente fazer e também as consultas com a Nutri, com a psicóloga. Então, no fim dessa jornada aí de um ano, né? É, a, a maioria, acho que todos os pacientes, assim, eles passaram por essa mudança não só no corpo, né? Mas é uma mudança na mente. É uma mudança no jeito de porque daí, Carol, eles já experimentaram o outro lado da moeda também, né? A pessoa não quer voltar, é. né? Isso, voltar como era antes não é só a perda do tempo, não é só a perda do dinheiro, do esforço que ela teve, mas é assim, é perder tudo que ganhou, né? Então se torna muito mais fácil de deixar consciente essa escolha, entende? É como se tu tivesse vivido em 2 mundos, assim, fica É, muito mais fácil tu escolher conscientemente o que que tu quer pra ti, é no verdade. futuro, né. E sem contar que esses 12 meses então, ou 6 meses, né, depende, né, mas em geral 12 meses, eles te propiciam a pensar desse jeito, né, então não voltar atrás nas escolhas que tu teve, e também te dão um tempo pra ti internalizar esses hábitos. Então, a tua rotina já é diferente. A tua vida é daquele jeito, né? Então e eu acredito muito nisso. O hábito, a disciplina, eles estão muito ligados. Eles não é só uma motivação, né? É verdade. Entende? A motivação ela daí passa. Os hábitos eles permanecem, Uhum. né? O jeito de eu gosto muito sabe que teve algumas coisas aí desses 2 anos pra cá que mudaram a minha vida, né? Eu vou falar agora quase que em off aqui pra ti, Aham. né? Eu fiz alguns cursos, assim, de inteligência emocional. Teve um em particular aí que mexeu muito comigo, né? E eu ouvi alguns vídeos também, né? De algumas pessoas falando. E eu achei muito interessante um termo que um cara usou um dia. É um canal no YouTube que o cara chega a entrevistar pessoas que são bem-sucedidas, assim, né. Uhum. Então o cara tá lá, chega numa marina lá, tem um cara num iate lá, às 4 da tarde numa terça-feira. Uhum. Ele: "Cara, posso conversar contigo e tal?" "Não, eu queria saber, assim, o que que tu faz, né, o que que tu fez na tua vida pra mudar, assim, pra te conseguir conquistar tudo que tu conquistou, né, dá um conselho aí para o pessoal e tal." E tu sabe que é recorrente isso, né. Teve um cara que falou uma coisa que me marcou muito, assim, ó, eh tu precisa fazer promessas pra ti mesmo. Pequenas promessas. É verdade. Que, que todos os dias tu vai cumprir elas, né?
E isso vai te trazer confiança. E tu vai te sentir forte com isso. Entende? Porque tu vai confiar em ti mesmo. Uhum. É quase que nem assim, tu trabalha com. Tu tem um colega de trabalho, tá? Vamos pensar a coisa inversa agora. Só vamos viajar aqui rapidinho, Aham. tá? Tu pediu pro teu colega de trabalho fazer uma coisa pra ti. Ah, falando, preenche pra mim aquilo ali, não sei o que, tá? Beleza, até o fim da manhã eu faço. Chegou o fim da manhã, a pessoa não fez. Bah, Carol, desculpa, eu esqueci, eu tava fazendo outra coisa. Vamos fazer assim, eu faço até amanhã isso pra ti. Uhum. Beleza. Aí chega no outro dia, tá, fulano, tu fez pra mim aquilo lá que eu te pedi, não sei o quê. Bah, não deu pra fazer, surgiu não sei o quê, sei lá, minha avó tá doente, meu cachorro eu tive que levar não sei aonde, não consegui fazer. Uhum. Tu entende que é uma perda da confiança que É verdade. acontece, porque são promessas quebradas. Isso a gente tá falando de uma coisa interpessoal, entre duas pessoas, mas só que esse processo, ele é interno também. Uhum. Quando tu começa a fazer promessas, tu te prontifica a fazer coisas e tu vai quebrando essas promessas, tu perde a confiança em ti mesmo. Olha só que loucura. E o que Uhum. é tu perder a confiança em ti mesmo? É tu te ver mais fraco. É verdade. Tipo, eu não sou confiável, tu entende? É isso que tu tá pensando no fim das contas. Se tu faz o contrário, tu começou a se propor a fazer coisas, né? Então, eu gostei desse termo que ele usou, tu faz promessas. Ele fala em inglês, mas é isso que ele fala, né? Tipo assim, ó, tu faz pequenas promessas e tu vai cumprindo elas, é o contrário, tu te sente mais forte, mais confiante. É Então, verdade. não interessa depois o que o outro tá falando. Interessa que tu sabe que tu pode fazer aquilo que tu te prontificou a fazer, Uhum. né? Isso que te traz uma força. É E, verdade. e, e quando a gente fala do processo de emagrecer, a gente precisa falar dessas pequenas promessas que tu tá fazendo. É Tu não verdade. tá fazendo só as promessas pro médico, né? Principalmente pra ti Tu, mesmo, né? tu tá fazendo. E não é só pro médico e pra Nutri, que eu te dei o. Sabe, olha só, tá aqui a dieta que tu prometeu. Em outras palavras, tu tá prometendo que tu vai fazer. Tu Uhum. entende? Existe uma relação que ela é. Ela, eu tô te dando algo e tu também tá me dando algo. Tu tá te prontificando a fazer isso, né? Uhum. É quase um contrato, É né? verdade. E então assim, ó, bah, tu tá quebrando aquelas coisas. Ninguém tá vendo, mas tu tá. Então tu perde a confiança, aquilo te deixa fraco e tu não consegue atingir o objetivo. No fim das contas é isso, né? O resultado, ele tem a ver com esse caminho que é percorrido, né? Dessas promessas que são quebradas ou que não são quebradas. No fim das contas Da é tua isso. escolha. As tuas escolhas diárias, Uhum. pequenas coisas, né? Então, isso acontece assim, ó, demais no processo de emagrecimento. É verdade. O paciente que ele começa assim, ó, comeu alguma coisa escondida e não disse, né? Tomou uma coisa que não podia, né? E não é só que eu sei isso, não se trata, não é sobre isso, né? Uhum. Mas é que tu já sabe, tu já tá vendo aonde vai dar isso, É entende? verdade. Mas eu E, ouvi um educador físico falar exatamente é, isso. Ele falou assim: se tu não é capaz de cumprir com as tuas próprias promessas, se tu não é capaz se tu se comprometeu contigo mesmo de acordar às 5 da manhã pra ir treinar e tu apertou no despertador na soneca 3 vezes, uhum, aí à noite tu já disse que ia dormir às 10 e foi dormir à meia-noite. Se tu não uhum, consegue cumprir essas pequenas isso, promessas, e o jeito que tu faz uma coisa é o jeito que tu faz todas as coisas. todas as coisas. Então, se tu quebra ali, tu já quebra lá não sei Isso, aonde, já no trabalho também já não leva tão a sério. isso. Então, como que tu vai chegar em algum lugar, realizar os teus sonhos, realizar os teus objetivos, se tu não é capaz de cumprir com essas pequenas Isso, e de promessas, ser né? fiel nessas pequenas coisas, né? Exato. Tu não tá cumprindo. E por que a gente, né? O cara que não faz as pequenas coisas não vai fazer as grandes, mas assim, por que tu precisa fazer as pequenas? Pra te criar a confiança de quando chegar numa coisa grande, tu fazer. É Porque verdade. daí tu vai ser forte pra fazer, É né? E verdade. as pessoas não enxergam esse processo, né? Emagrecer é a mesma coisa. As pessoas, elas olham alguém com um corpo bonito, olham alguém saudável, né? Uhum. E elas querem aquilo. Aquilo é o meu goal, é o meu objetivo, a minha meta é aquela. Só que elas não conseguem fazer essa timeline, elas não conseguem fazer o É. planejamento disso. E esse planejamento, ele tem que ser feito. Ele tem que ser feito. Porque se eu fizer as coisas olhando. É importante olhar a meta? É. Mas se eu fizer as coisas só visualizando o meu objetivo, isso é motivação. Isso vai passar. Uhum. Entendeu? Vai durar um mês, vai durar 2 meses no máximo, essa dieta, esse afinco para ir na academia, isso vai passar. É. Mas quando tu faz a tua timeline, tu faz o teu projeto,
junto com alguém, faz com a Nutri, faz com o médico. E tu visualiza essas promessas sendo feitas a cada dia, tu não precisa nem olhar o objetivo porque ele vai chegar, tu entendeu? Tu tá indo pra ele, É as verdade. coisas não vão te parar, tu tá sozinha, tu tá indo. Mas no momento que tu tá assim, olhando o teu objetivo e não vendo esse caminho, eu só sei onde eu quero chegar, mas não sei como, não sei o que que eu vou fazer. Tu vai começar, né, a comer porcaria. É verdade. Tu vai, mas tá chovendo hoje, eu não vou na academia, E entendeu? tudo vira desculpa, Tudo né? vira desculpa. É. Hoje eu trabalhei muito, eu mereço hoje, né? Uhum. Então vai lá e, né? Tô feliz, vou Tipo, comer uma besteira. Tô triste, vou comer uma só que besteira. isso é o hábito, É, entende? A pessoa não percebe que não é só algo que ela deveria fazer, tem coisas que ela não deveria fazer, sim. né? Então É, é isso, é um processo assim que quem entende isso, tudo fica mais fácil na mais fácil. vida, É verdade. né? Quando tu faz o design das coisas assim, não pensa só no resultado, sempre no resultado, o resultado vem. É. Quando tu vê o caminho direitinho, o resultado vai vir. Outra coisa que esse mesmo educador falou, eu estava ouvindo um podcast com ele. Ele disse: se tu plantou limão, o que que tu vai colher? Limão, né? Uhum, Não tem como tu plantar limão e colher outra coisa. sim, Pode ser que não seja hoje, amanhã, demore, mas tu sabe que vai colher aquilo ali que tu exatamente. plantou. E assim é em tudo na vida, Tudo, né? tudo é assim. Eu acredito muito na. Às vezes é meio piegas falar isso, mas eu falo, não tô nem aí. Eu acredito muito nessa questão da lei da atração, né? Então, as coisas que tu tá plantando é o que tu vai colher. Tu É. vai receber isso de volta, né? Por quê? Porque tu tá vibrando nessa frequência. Né? Uhum. Então, o que não vibra nessa frequência, de algum modo não vai se encaixar pra ti, É não verdade. vai fazer sentido, né? Uhum. E tu vai acabar atraindo essas coisas, né? Que tem essa mesma frequência, com É certeza. verdade. E vamos dar dicas práticas para melhorar os resultados de quem Vamos bota um lá, já balão. falamos, acabei de Falamos falar um monte de coisa. bastante. Falei muita coisa aí de dica prática, né? Então, acho É, que, assim, é uma rotina. eu acho que assim, passa, assim, esse processo todo, né, que eu trabalho diariamente, ele passa pelo processo de decisão do interesse do paciente, em Uhum. primeiro lugar, né, de perder peso e de saber que existe alguém que pode sanar pode solucionar esse problema dele, né, de Uhum. modo profissional. Então, quando isso acontece, o paciente enxerga isso, ele tem que passar pela decisão, né, e, passando todo esse primeiro processo, então, de conhecer o profissional que vai te acompanhar, né? E de tu gerar essa confiança nele e decidir fazer o procedimento. Bom, aí a gente chega no estágio do procedimento em si, né? Uhum. Do processo em si. E esse processo passa por esse delineamento do passo a passo, né? O paciente tem que saber qual é o próximo passo. Eu não posso só dizer para ele, a nossa meta aqui, ó, é perder pelo menos tantos É quilos, né? verdade. E, e vai lá, sonha e te imagina assim, né? Não é Tem que ter um isso. plano de ação. Eu preciso saber assim, ó, o que que ela vai comer todos os dias, ele, né? O paciente, o que que ele, é, quantos dias na semana tem que ir na academia, Eu ia né? perguntar isso, a pessoa que bota o balão pode voltar a uma rotina de exercícios. Deve Voltar ou voltar. começar, quem não faz ainda. Exatamente. E quem não, e isso é uma coisa, né? Legal tu ter falado, porque isso é um pré-requisito para eu colocar o balão. É. Já teve pacientes que me disseram assim, ó, doutor, legal tudo isso aí, vou seguir a risca, a dieta, mas eu não vou na academia, eu não gosto de academia. Eu disse, cara, então assim, ó, então não vai dar, entende? Então a gente Uhum. não vai fazer, vamos fazer outra coisa então, né? Mas não Vamos... tem problema botar o balão e treinar? Ou tem um É, prazo? Como é que é? não tem problema. E assim, eu não tô falando só academia, eu tô falando de atividade Físico. física, né? Não, Uhum. não tô falando a gente fala academia usando esse sentido, né? Mas é Uhum. atividade física. Tem que ter atividade física. Tem que ter. Se tu Uhum. não faz hoje, tu vai começar a perder peso, não faz por causa do teu joelho, da tua coluna, tu vai perder peso, tu vai começar a fazer, né? Uhum. Então, porque senão a gente não mantém, né? A gente tem que ter esses níveis de endorfina que a atividade física É verdade. traz, a diminuição da ansiedade, sabe? Porque senão o paciente vai descontar esse acúmulo de ansiedade na comida, né? Uhum. Vai descontar em outra coisa. Então, a atividade física ela é boa. É claro que existem algumas limitações para alguns pacientes, mas alguma atividade física a gente vai conseguir Ela é encaixar para ti. essencial. É essencial e a gente consegue adequar isso também para o paciente, né? Uhum. Então, o período que o paciente fica sem atividade física é de 1 mês depois da colocação do balão.
A partir do primeiro, passou ali 30 dias, é atividade física. A gente vai definir isso também. Então, esse passo a passo inclui atividade física, Ai, né? que legal. Então, a dieta, atividade física, essa conscientização da importância, né, de conhecer esse caminho que a gente precisa trilhar até chegar lá. Uhum. É Né? As verdade. pessoas colocam o olho no resultado e acham. É que o balão, ele tem um lado ruim, tá? Qual é o lado ruim? É porque ele parece uma mágica. É. O paciente perde peso muito rápido. Ali, os Uhum. 4 primeiros meses, ele seca, ele dá uma murchada, assim. Então, ele acha que, não, então tá, ó, botei balão, é que nem tomar um remédio, é um efeito É um só, né? milagre. É um milagre, mas não é. Isso faz parte do processo. Agora a gente precisa alinhar a cabeça do paciente a esse processo, né? E isso é imprescindível. Acho que isso é o ponto central, tá? Isso é o que tem que ficar, assim, de mensagem para as pessoas, né? É a mudança da cabeça, porque assim, eu falei hoje isso para uma paciente, hoje de manhã, no consultório. Tu poderia perder peso sozinha. Uhum. Eu sei que tu poderia. Tu pode fazer o que tu quiser, entende? Vai demorar mais tempo, mas tu conseguiria. Porque é tudo uma questão de mentalidade. É O verdade. balão, ele vai te ajudar, como a gente conversou, né? Ele vai te dar esse impulso, né? Que parece uma mágica. Uhum. Mas é tu no fim das contas, né? No fim das contas é tu. É Isso é uma verdade. ajuda. Eu acho que agora pensando nessa última frase que tu falou da ajuda do balão, né? Eu, eu vejo que muita gente começa, que quer mudar essa rotina, quer mudar os seus hábitos, começa, segue 1 mês, 2 meses, não vê um resultado imediato e acaba desanimando. Uhum. E eu acho que o balão serve justamente pra isso, pelo que eu tô entendendo, né? Isso, Pra exato. dar esse up inicial pra Exatamente, não desanimar. perfeito, Uhum. perfeito, perfeito. Eu acho que esse é isso aí, tá? Uhum. Porque quando a gente fala só da. E é claro, é todo o processo, né, Carol? Uhum. Não é só o balão, mas é assim, ó. Essa conversa que a gente tem, né, Uhum. que eu tenho com os pacientes, é eu começar a explicar pra ele como vai ser o processo dele. Porque Uhum. daí a gente tá saindo só da É motivação. verdade. A gente tá trazendo isso pra praticidade, né? Uhum. Olha só, é que nem tu conversar com um especialista, não sei, marketing, alguma Sim. coisa assim. A minha ideia, quando eu não entendo alguma coisa, é tender sempre a acreditar que eu consigo o resultado, Sim. sabe? E não tem problema nenhum nisso. Eu Uhum. acho que isso deve ser assim, tu deve acreditar no resultado. Só que se existe alguém que faz isso profissionalmente, É né? Que verdade. ajuda outra pessoa a fazer isso, tu deve dar ouvidos a essa pessoa, no mínimo, Uhum. né? Então, assim, eu já sei o que as pessoas, sobre o que elas vão reclamar. Eu sei sobre o que. Tu entende? Tu Então, já assim, viu isso, eu né? já Já vi. vi isso, Aham. entende? Claro que cada caso é um caso, né? Uhum. Mas quando a gente começa a fazer as coisas de modo repetido, né? Sabe? Até num podcast, né? Tu já ouviu outras pessoas falar aqui. Sim. Né? Então, tu sabe como conduzir a conversa, tu sabe a hora de tu fazer uma pergunta, sabe? Tu sabe a hora que eu tô divagando sobre alguma coisa, se eu tô fugindo do tema, né? Esse Uhum. tipo de coisa, de um É entrevistador. que a experiência traz É isso, a né? experiência, exatamente. Então, assim, a pessoa precisa acreditar em quem já vivenciou, já visualizou esse processo antes dela, né? Então, Uhum. aí a gente começa a trazer as coisas para esse nível do hábito e não só da motivação só, É verdade. né? E claro, a perder peso rápido no início, isso motiva muito mais. Então, a gente trabalha com o hábito, com a disciplina e com a motivação. Isso é Uhum. o melhor dos Dos mundos mesmo, né? É verdade. E pode beber álcool usando o balão? Não, Não pode não durante todo pode. o procedimento. Eu recomendo que não, assim, né? Aumenta aí a chance da gente ter alguma gastrite, né? Hum. Eh, e assim, eu acho que é legal também, isso casa muito com o que a gente estava falando antes daquela questão do sacrifício, né? A Aham. gente falou do sacrifício financeiro, às vezes, Uhum. né? Para algumas pessoas é um sacrifício financeiro. A gente falou do sacrifício de ter que ir na academia, Sim. né? Mesmo quando é inverno, quando, né? A gente falou do sacrifício de não comer doce todos os dias, de não comer
Mas existe esse sacrifício também do álcool, né? Uhum. Eu não vou dizer assim, nunca não pode beber em nenhum momento, mas é legal a gente estipular essas regras, assim, sabe? Sim. E isso faz parte dessas promessas que a gente tem que cumprir. Então, eu recomendo que não, né? Não é interessante, não vai fazer bem pro paciente, tá? Tá. Então, E que o álcool não faz bem pra ninguém, né? não faz bem, A gente é exato. uma droga que a gente Hum, normalizou, né? então já é mais um incentivo aí para diminuir isso também, É né? verdade. Bebidas com gás também, eu contraindico, né, durante o tratamento com balão. É, assim, uma quantidade exagerada de doces também, Uhum. né? É, então, tem algumas coisinhas assim que a gente define já de antemão, né? Com a ajuda da Nutri, e informa o paciente, assim, isso tudo antes, né? Nada é feito Uhum. assim, Carol, agora tu não vai poder Olha, usar. agora que tu botou o balão, eu vou Agora que te tu botou, contar. eu tenho umas coisas, eu tenho uma listinha aqui pra ti, né? Não, é tudo feito muito às claras, assim, né? Sim. Tá A pessoa que aqui. vai botar, ela toma uma decisão sabendo de tudo que. É um pacote, né? É uma Sim. decisão que vai envolver várias áreas da tua vida, como tu pode ver, né? Uhum. É Mas verdade. os benefícios, eles estão aí, eles estão na boca do povo que fez, né? É, Então, isso é bem visível. sim. O pessoal perguntava bastante no eu fiz uma pesquisa aqui, né, o pessoal tinha bastante curiosidade se tem como dormir com balão intragás. Não Tem, atrapalha. tem, né? Entendeu? Não Pois é, tem como como... é que vai ficar um ano sem dormir? Não Não, tem como, vai né? dormir, vai dormir. Pode ficar E ele é tranquilo. uma coisa que tu sente, assim, Nos como que primeiros é? dias, assim, tu sente, né? Uhum. Porque é um corpo estranho, né? Sim. Qualquer corpo estranho, em qualquer lugar do corpo, se tu cravar Ai. alguma coisa no dedo ali, né? Uhum. Vai te incomodar, é um corpo estranho. Sim. Então, é um corpo estranho dentro do teu corpo. É claro que tu vai sentir, né, ele. E até em certo ponto vai te incomodar isso, né? E como eu te disse, em alguns mais, em outros menos, né? Uhum. Mas com o passar do tempo, assim, depois desse período adaptativo do balão, assim, que tende a ser de 7 dias ali, 5 a 7 dias, o paciente não lembra mais que tá com balão, ele não sente mais. O que pode acontecer assim é assim, tá lá correndo na rua, na esteira e sentiu um barulhinho de água ali, né? Aham. De líquido, ou sentiu que tem uma coisa que pesou. Então, em alguns casos, tu pode sentir, né? Tem Uhum. pessoas que têm uma sensibilidade maior, então pode acontecer. Mas não vai te incomodar, não vai te doer, não é é algo que vai fazer. Tu não vai lembrar que tá com o balão, É tá? bem Isso não. tranquilo. E pra dormir, né? Tu vai poder dormir, então fica tranquilo, esses 12 meses tu vai dormir como tu sempre dormiu. Só que é legal, assim, de falar que é melhor dormir com o lado esquerdo para baixo, Hum. né? Por causa até da curvatura do estômago. Então, Aham. o estômago ele tem essa disposição, assim, né? Ele tá como se fosse um C invertido, né? Se a gente olhar de Uhum. frente, assim. Então, o lado esquerdo é a curvatura, a grande curvatura do estômago. E é o lado que fica o fundo gástrico também, que é onde vai ficar o balão. Aham. E contralateral, então, do lado direito do balão, fica a transição ali do esôfago para o estômago, né? Que é onde chega ali o alimento, né? É essa via de passagem do alimento. Então, é legal o balão ficar pro lado que ele tem que estar mesmo, né? Senão Uhum. ele pode dar um pouquinho mais de refluxo à noite, né? O paciente deitando pro outro lado, né? Isso pode acontecer. Mas e tende a ser mais confortável. Então a gente recomenda isso, né? E quem dorme de Mas bruços? não, mas aí é que tá, não, isso depende de como tu vai te sentir também, não é Uhum. uma regra, né? Ah, O tá. paciente pode dormir do lado direito, pode dormir de bruço, né? Não, então não, isso não tem nenhuma depende de como vai ser, mas na maioria das vezes é melhor ficar do lado esquerdo para baixo, Entendi. por causa dessa questão que é anatômica, né? E é normal sentir fome mesmo com o balão? Ou não? Não, não é normal, né? O que pode acontecer quando o paciente tá com, assim, aumentou a fome ou tá com a mesma coisa de fome de antes de colocar o balão? Ou o balão tem um volume muito pequeno, né? Ou ele pode estar extravasando o líquido, né? Mas o normal não é por tudo que a gente falou, né? Porque a ideia do balão é essa mesmo, é causar a saciedade. Ele vai causar a saciedade. Uhum. É o mecanismo de ação na perda de peso do balão se dá desse modo, né? Então,
Se tem algo que tá causando, tu tá tendo uma sensação que vai contra esse mecanismo de ação, quer dizer que não tá sendo efetivo o Uhum. balão. Então, pode estar acontecendo alguma dessas coisas. Ou extravasou, ou ele não tem o volume que deveria ter, né? Então, Isso já aconteceu contigo de algum paciente? "Ah, doutora, ainda tô com fome", e voltar lá pra dar uma não. O olhada? que Não. já aconteceu? Assim, ó, a gente coloca o balão e aí chega ali no quinto, no sexto mês lá de permanência do balão no paciente, ele começa a comer um pouquinho mais, Uhum. né? Então, existe esse processo de adaptação do organismo ao balão. Então, o corpo, ele quer sempre dar essa volta, né? Uhum. Ele, mas a gente não pode ir muito pelo que o nosso corpo diz. Se É. fosse, a gente fizesse tudo que o nosso corpo quer, a gente estaria o dia inteiro sentado no sofá, comendo Nossa. porcaria, É, né? Por quê? O corpo quer isso, ele quer energia, ele quer guardar energia, guardar ele não quer economizar, gastar, né. né? Ele É, quer economizar, né? E, é então, verdade. aí entra essa questão da mentalidade, né? O corpo vai ir atrás da mente. Se a mente que tá indo atrás do corpo tá errado, entende? Então, que é isso que as pessoas têm feito até então, na maioria das vezes, É né? verdade. Então, a gente tem que mudar isso, né? A gente muda a ordem das coisas, né? Então, chegou ali no quinto, sexto mês, começou a comer como mais, né? Ou começou a sentir mais fome. A gente vai ter que fazer algumas readaptações, né? Ou na dieta, ou na atividade física, aumentar o gasto energético, o gasto calórico, né? Uhum. Ou diminuir o aporte de calorias, é uma possibilidade. E no caso do balão ajustável, aí que entra também uma coisa legal do balão ajustável é a gente aumentar o volume dele, né? Então a gente vai resgatar o início lá, né? Início. A gente vai passar de novo por aquele processo de aumento da saciedade, de, né, de mais restrição do espaço. Então, tudo isso, aí a gente continua essa perda de peso, né? E diminui de novo a fome. Então, é um processo que a Então, é gente legal esse tem. ajustável que tu A consegue. gente tem Uhum. esse novo. Como se fosse um restart ali no meio do caminho, tá? Uhum. Então, ele possibilita isso. Esse é o aspecto positivo aí, né, do balão ajustável. Uhum. E eu até agora fazendo a pesquisa pra gente falar um pouquinho sobre o assunto, eu vi que tem famosas, inclusive, que já É. botaram o balão, Aham. né. E pra mim, que era um assunto desconhecido, então, eu vi que a Jojo Todinho já botou, que a Maiara e Maraíza, porque inclusive elas emagreceram um Muito, monte, né? né, Sim, sim. bastante. E o balão é uma novidade, uma coisa nova ou ele já é mais antigo? Ele já é mais antigo, assim, Uhum. né? Os primeiros protótipos aí de balão já são lá da década de 80, né? Então, Nossa. é, então é claro que houve um avanço aí, né, tanto na tecnologia quanto no modo de implantação do balão, né? E mais do que isso, não só no processo em si de colocar o balão, né? E no balão, mas assim, tudo que permeia isso, né? Uhum. A gente conseguiu ver que a efetividade, ela tá sim no paciente, mas ela tá nessa nesse empenho que o profissional que está trabalhando junto tem em falar dessas outras coisas que permeiam, né? Uhum. Dessa conjuntura que faz parte do balão. A gente fala balão, a gente não está falando, né? Isso na minha concepção e no meu modo de tratar os pacientes, ele não está restrito ao produto, ao dispositivo balão. Tu entende que isso é um detalhe, Carol, é um Sim. detalhe. É tipo assim, que academia que tu tá indo? Isso não importa tanto, entende? Importa o treino que tu tá fazendo. Uhum. Quantas vezes por semana tu tá indo treinar? De Uhum. que jeito tu tá executando o exercício, Sim. sabe? E que dieta tu tá fazendo? Então tem tantas outras coisas que fazem parte desse tratamento, quando a gente fala do tratamento com o balão, que não devia nem ser esse o nome, tratamento com balão, né? Devia ser outro nome, né? Porque Aham. é um processo que envolve tanta coisa que o balão, ele é um detalhe. Ele Uhum. é bem isso, sabe? É uma coisa a mais. Sim. É, mas assim, com certeza, né? A gente vê aí, né, no meio dos famosos isso acontecer, mas e que eu vejo isso todos os dias acontecer, né? Sim. Então faz parte e é legal isso, sabe? É uma coisa que ela também não é
é um processo que, assim, para o paciente notar, assim, nas roupas e nas fotos, assim, que tá perdendo peso, assim, a gente fala em algo em torno de 10 quilos, assim, né? 10 quilos o paciente já tá, assim, ó, todo mundo já percebeu É que ele tá verdade. perdendo peso. Não é Uhum. só mais ele que tá percebendo. Então, e é por isso que eu gosto de fazer essa consulta aí, ali depois que a gente já começou a perder esse peso. Porque eu já vejo na cara dele nisso, né? Então, então tá vendo, ó, isso é uma amostra do que a gente pode ter, né? Uhum. Vamos continuar esse caminho, vamos trabalhar mais nisso, vamos persistir, né? Então, tem essa injeção de motivação que a gente vai fazendo, né? Uhum. Nas nossas conversas, assim. Mas tudo tem que girar em torno dos hábitos, né? Como a gente estava falando antes, aquelas promessas, né? É isso, é sobre É. isso. E que recado tu deixaria, né, pra quem tem vontade de fazer, de colocar o balão, de mudar de vida, de adquirir esses novos hábitos? Um recado que tu Olha, deixaria? acho que o recado que eu daria é assim, ó, cumpra as promessas que tu faz, né? Tanto para os outros quanto para ti mesmo, mas acho que para ti mesmo mais ainda, assim, ó, cumpre as coisas que tu te propõe a fazer, né? Então, assim, esse ano tu vai mudar a tua vida em algum aspecto, muda ela, né? Não, fala em que aspecto tu vai mudar e muda isso, Uhum. né? Isso vai te trazer força. Então, assim, ó, se tu quer emagrecer, faz parte de um projeto que tu tem, de um sonho que tu tem, ou, ou, ou talvez não seja esse o plano principal, perder peso, mas isso é algo que tu precise para alguma coisa, que tu almeje, faça as coisas que precisa para isso acontecer, né? As coisas não vão cair do céu, né? Elas caem do céu. Deus nos dá as coisas, mas Ele nos dá os meios também, né? Então a gente precisa saber enxergar isso, É. né? Saber enxergar é, as possibilidades que estão se apresentando na nossa frente, né? E aí se agarrar nelas, né? No momento que não, é isso que eu prometo, então eu vou fazer. Não importa o que tá querendo me impedir agora, o que me custa, eu vou fazer, né? Uhum. Então é isso. Acho que cumprir as promessas que tu faz pra ti mesmo. É isso que eu falaria, eu acho. Muito bom, pra fechar com chave de ouro. É isso aí.